Olá meus irmãos, a paz do Senhor a todos, como vocês estão? Uma vez que a gente já estudou a Bíblia, né, como introdução, na parte da introdução, a importância das Escrituras, e a gente viu como devemos lê-la, né, e o tema central da Bíblia, né, que é a redenção através da pessoa de Jesus Cristo, né. Hoje a gente vai ver a Bíblia como um livro, vamos dar início a estudar a Bíblia Sagrada como um livro. Então, nós não encontramos o vocábulo Bíblia nos textos sagrados. Esse nome ele provém do grego, né? Tendo como origem o termo papiro. A forma de escrita mais disseminada da antiguidade era com o uso do papiro. Por sua vez, os gregos chamavam o papiro de biblos. Um rolo de papiro era um biblion, e vários destes rolos eles formavam a Bíblia, ou livro, né? A palavra Bíblia significa livros pequenos, né? Ou coleção de livros pequenos. Grande parte dos escritos sagrados das Escrituras era escrita em papiro, né? Em Lucas 4:17, a gente vai ler uma parte, em 4:17 de Lucas, ele vai falar assim, ó. 4:17. E foi-lhe dado o livro dos profetas Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, né? Então, essa parte ele está se referindo como a coleção dos livros, né? Porque era vários livros, e o livro que deram para que Jesus lesse na sinagoga naquele dia era o livro de Isaías, né? Então, a Bíblia é uma coleção de livros pequenos, ou de vários livros, né, que formam a Bíblia, a palavra grega, né? Então, se nós temos o Biblion como livros, né, a Bíblia é a coleção desses Biblions, ou pequenos livros, né? O papiro ele foi um dos principais materiais usado para escrever os manuscritos bíblicos. O centro da indústria do papiro era o Egito, onde teve início a sua utilização. Antes do surgimento dos equipamentos gráficos, os livros eram escritos à mão, em forma de rolos, em materiais como papiro ou pergaminho, né? O papiro era uma planta que crescia junto aos rios e a entrecasca, né, depois beneficiada, formava rolos de grande extensão, permitindo a escrita. A Bíblia ela menciona o papiro diversas vezes, em Êxodo 2:3, Jó 8:11 e Isaías 18:2. Vamos ver Jó 8:11, né? Jó, aqui nas Escrituras, 8:11. Porventura sobe o junco sem lodo? Ou cresce a espadana sem água? Ele está se referindo ao papiro, né? Mas vamos para outro comentário de Êxodo 2:3, diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio, né? Outra referência também ao papiro, né? Em algumas passagens a Bíblia menciona junco no lugar de papiro, como já foi falado. Na verdade, o papiro era extraído de uma espécie de junco gigante. A palavra papel também é derivada de papiro, papel, papiro, né? O uso desse material data dos anos 3000 antes de Cristo, né? Sabendo que antes de Cristo é antes do nascimento de Cristo. Depois de Cristo é depois do nascimento de Cristo. Então nós estamos no ano 2026, depois de Cristo. Esse acontecimento, o surgimento do papiro, ele veio 3000 anos antes do nascimento de Cristo. O pergaminho, ele foi o outro material usado para escrever os manuscritos bíblicos. Esse nome está relacionado com Pérgamo, a cidade que ficou famosa pela fabricação de pergaminhos, né?
Então você vai ver pergaminhos, liga logo a cidade de Pérgamo, né? Onde tinha uma das 7 igrejas da Ásia, cuja matéria-prima era de peles de animais, né? Sendo material de mais durável resistência que o papiro para a escrita, né? Então, o pergaminho ele era usado, ele era materiais, né? Material feito de pele de animais, e essa pele de animal curtida formava um livro, né? Vamos ver o que diz 2 Timóteo 4,13, né? A segunda epístola de Timóteo 4,13. Olha essa coisa linda. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, né? Pergaminhos. Esse material ele era feito, ele era a base de couro de animal, como eu estava falando, animais limpos, e era curtido, né? A ponto de se tornar um livro. O pergaminho é um material de uso mais recente, aplicado apenas, ao Novo Testamento. Então, o pergaminho ele passou a ser usado mais no Novo Testamento. Antes do Novo Testamento, só tínhamos o papiro. É interessante a gente dizer também que mais recentemente, na Idade Média, foi inventada a imprensa, né? O primeiro livro impresso foi a Bíblia, em 1452. A Bíblia foi escrita em alemão, né? A partir de então, a difusão dos ensinos bíblicos tornou-se mais rápida e eficiente. Hoje a Bíblia ela é divulgada de diversas formas. A Bíblia hoje, ela é, inclusive, por meio de gravação, de áudio, de vídeo, de programas de computador, internet e vários outros meios, né? Os estudiosos do assunto afirmam que a expressão Bíblia ela foi primeiramente adotada por João Crisóstomo, que ele se tornou o patriarca de Constantinopla no quinto século da nossa era. Então, no quinto século, o patriarca de Constantinopla, João Crisóstomo, criou o vocábulo Bíblia, né, para se referir às Sagradas Escrituras. Alguns outros nomes, né, pelas quais a Bíblia é conhecida também são Escrituras, Mateus 21 e 42, Sagradas Escrituras, Romanos 1 e 2, Livro do Senhor, Isaías 34 e 16, a Palavra de Deus, Marcos 7 e 13, também em Hebreus 4 e 12, e os Oráculos de Deus, Romanos 3 e 2. A arqueologia moderna tem sido a melhor ou a maior fonte científica que comprova a infalibilidade do livro sagrado. A história da Bíblia, como chegou até nós, é encontrada em seus manuscritos, né? Manuscritos são livros da antiga literatura escrito à mão, né? Então, quando se encontra alguns livros antigos, alguns manuscritos, eles contam também como as escrituras chegou até nós no presente século. A estrutura da Bíblia, irmãos, a gente sabe que a Bíblia já foi antes ela era escrita em papiro, né? E também, depois, logo após, também pergaminho, foi os materiais mais usados, sendo que também foi escrita em pedra, foi escrito em tábua, foi escrito em vários outros lugares, mas era usado mais na igreja, né? Nos templos, o pergaminho e o papiro principalmente do Antigo Testamento. Já o pergaminho, como era mais durável, ele era usado mais no Novo Testamento, né? No Novo Testamento passou a ser usado mais o pergaminho. Por quê? Porque o material durava mais. Então seria melhor investir em pergaminho do que em papiro, que durava menos. A Bíblia ela divide-se em duas partes principais. Quais as partes que a Bíblia se divide? No Antigo e no Novo Testamento, né? O total de livros são 66 livros, são 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses livros eles foram escritos no período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 escritores. Foram pessoas de diversas épocas, diversas línguas, profissões diferentes, mas revelando a mesma mensagem, aquele que o Supremo Autor desejou passar.
Aqui está o grande milagre da Bíblia, né? 40 pessoas vivendo durante 16 séculos, em regiões diferentes, falam a mesma língua e escrevem sobre a mesma situação, né? O resgate do homem, a redenção do homem por Deus, né? Então nós vemos que a Bíblia ela não se confunde, a Bíblia ela não se contradiz, né? Testamento vem do grego diadek, né? Isso significa aliança ou concerto. Hoje, testamento é um documento que contém a vontade de uma pessoa quanto à distribuição de seus bens após a morte. Essa duplicidade de sentido ensina que a morte do testador, isso que foi Cristo, ratifica ou selou a nova aliança, o que nos garante toda a sua herança. Hebreus 9, do 15 ao 17. O termo Antigo Testamento foi usado pela primeira vez por Tertuliano e Orígenes, né? Então a palavra testamento, ela significa justamente isso. Depois que o testador morre, ele diz para quem ficou sua herança. Cristo foi o que morreu por nós, né? Então, no Novo Testamento e no Velho Testamento tem qual é a nossa herança, né? Por isso que tem o nome testamento. Sabendo que, como eu acabei de ler, essa palavra testamento foi primeiramente usada por Tertuliano e Orígenes, né? Pais da igreja, no século II, salvo engano. Segundo e terceiro, né? O Antigo Testamento, vamos falar do Antigo Testamento, depois a gente fala do Novo Testamento. O Antigo Testamento, a expressão Antigo Testamento, ela surgiu no século II da nossa era, tendo sido divulgado dessa forma pelos chamados pais latinos da igreja. Quando procuravam diferenciar as escrituras hebraicas, os textos sagrados dos judeus, que até agora, a nossa época, né, eram denominadas simplesmente de escrituras, dos escritos que os apóstolos e discípulos de Jesus passaram a escrever, que foram denominados de as escrituras gregas, né? Então, as escrituras hebraicas e as escrituras gregas. Aí os pais latinos disseram, não, a partir de agora a gente vai chamar de Antigo Testamento e Novo Testamento. Fica mais bonitinho, né? E mais fácil de você decorar, né? Antigo Testamento é aquilo que fica, os escritos sagrados antes de Jesus. E o Novo Testamento, os escritos sagrados depois de Jesus. Por sua vez, os judeus não denominam suas escrituras de Antigo Testamento, até mesmo porque, se assim o fizesse, estariam reconhecendo Jesus Cristo, né, como Salvador deles. Eles chamavam o Antigo Testamento de Tanakh, palavra formada por iniciais da Torá, que é lei, Nevi, que é profetas, e Shanuvim, que é escritos. Então, as iniciais formam o quê? Formam a palavra Tanakh, lei, profetas e escritos, que é o conjunto dos escritos sagrados. Esta forma de denominar o Antigo Testamento foi utilizada por Jesus em 24 e 44 de Lucas. Vamos ver o que Jesus falou em 24 e 44 de Lucas. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, Tanakh, na lei de Moisés, Torá, né? Na lei de Moisés, Torá, nos profetas Navim e nos salmos, aqui ele chama salmos, que é os Ketuvim, né? Que é os escritos, né? Que é os escritos. Então aqui Jesus fala sobre essa forma hebraica de chamar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi... A expressão Antigo Testamento, ela tem sua origem na Carta dos Hebreus, 8, 6 ao 13, que por sua vez toma como base o profeta Jeremias. Jeremias 31 ao 34. O texto de Jeremias, na versão grega da Septuaginta, usa a palavra grega didaquê, que significa pacto ou testamento, tendo sido escolhida a expressão testamento, já que na Carta dos Hebreus estes pactos somente tiveram valor em virtude do derramamento do sangue. Hebreus 9, do 1 ao 8, 16 e 17. Né? Então, a expressão Antigo Testamento, ela teve sua origem em Hebreus 8, 6 ao 13.
É interessante também que o Antigo Testamento ele foi produzido no ambiente histórico e cultural do Egito e da Mesopotâmia e nações historicamente relacionadas com essas terras, né? E escrito originalmente em hebraico, com alguns trechos em aramaico e em persa. Divide-se basicamente em 4 grupos de livros, né? Lei, história, poesia e profecia, né? Então, o Antigo Testamento ele se divide em 4 tipos de grupos: livros da lei, livros de história, poesia e profecia, escritos na sua maioria em Israel, né? No Egito, ali pela Península do Sinai, enquanto o povo estava rodando, e naquelas regiões vizinhas, né? A lei são 5 livros: Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, mais conhecidos como Pentateuco. Estes livros tratam da origem de todas as coisas da lei e do estabelecimento da nação israelita. Então, o Pentateuco são os 5 primeiros livros, né? Daí vem a palavra penta, né? 5, né? 5 livros primeiros. E os judeus chamam de Torá, né? Ou lei. Os históricos são 12 livros, né? De Josué a Esther. Eles ocupam-se da história de Israel em seus diversos períodos, principalmente a teocracia, governo de Deus sobre os juízes, né? A monarquia, governo de um único rei sobre Saul, Davi e Salomão, divisão do reino, né? De Judá e Israel, e sendo Israel levado cativo para a Síria e Judá para a Babilônia. Pós-cativeiro, né? Sobre Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas. Então, esse é o resumo dos livros históricos do Antigo Testamento. A poesia são 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. O nome poético deve-se ao gênero de seu conteúdo. Não significa que sejam fantasiosos e fictícios. São também chamados de devocionais ou literatura de sabedoria. Esses 5 livros, eles são poéticos, mas não são fantasiosos. É a palavra de Deus. E o gênero que ele foi escrito é em forma de poesia, né? Mas não quer dizer que são fantasiosos. Não é. É a palavra de Deus. É a verdade. Profecias. Os profetas são 17, né? 17 livros, de Isaías a Malaquias. Podem ser divididos em profetas maiores, 5 livros, de Isaías a Daniel, sendo 4 autores, né? Visto que o livro de Lamentações se atribui a Jeremias. E profetas menores são 12, né? De Oséias a Malaquias. O nome profeta maiores ou menores não tem nada a ver com o mérito ou notoriedade do profeta, mas principalmente com a extensão do livro ou do ministério profético. Então, os profetas menores são devido ao fator do livro ser pequeno, ou a profecia daquele profeta foi durante um espaço de pouco tempo, né? Por isso que chamam de profetas menores. Não o valor da profecia, mas o conteúdo, como é que eu posso falar assim, a extensão, né? O tamanho do trabalho deles, né? A extensão do livro, o ministério, né? Do profeta, abrangeu pouco tempo. A classificação dos livros bíblicos não obedecem à ordem cronológica, pois estão agrupados por assuntos. A forma como estão dispostos teve origem na Septuaginta através da Vulgata, né? De acordo com os renomados mestres nessa área, a ordem cronológica do Antigo Testamento é a seguinte. Eu vou citar a ordem cronológica do primeiro ao último livro do Antigo Testamento. Jó, ele foi escrito aproximadamente em 1521 a.C., ou antes do nascimento de Cristo. Gênesis, ele foi escrito aproximadamente 521 a 1500 a.C. Êxodo foi escrito em aproximadamente 1490. Levítico, aproximadamente em 1489 a.C. Números, aproximadamente em 1451 a.C. Deuteronômio, aproximadamente em 1451 a.C. Josué, 1424 a.C. Juízes, 1126 a.C. Ruth, 1050 a.C. 1 Samuel, 1050 a.C. e 2 Samuel, 1018 a.C. 1 e 2 Reis foi aproximadamente em 1015 a.C. Salmos,
aproximadamente de 1050 ou a 975 a.C. Cantares, 1013 a.C. Primeiro e segundo Crônicas, 1004 a.C. Provérbios, 1000 a.C. Eclesiastes, 975 a.C. Joel, 840 a.C. Jonas, 790 a.C. Amós, 780 a.C. Oséias, 760 a.C. Isaías, 745 a.C. Miqueias, 740 a.C. Sofonias, 639 a.C. Naum, 630 a.C. Jeremias, 626 a.C. Lamentações, 626 a.C. Abacuque, 606 a.C. Daniel, 606 a.C. Ezequiel, 592 a.C. Obadias, 586 a.C. Ageu, 520 a.C. Zacarias, 520 a.C. Esther, 509 a.C. Esdras, 457 a.C. Neemias, 434 a.C. e Malaquias, 432 a.C. Então, são esses os livros e as datas cronológicas em que eles foram escritos, segundo os melhores teólogos, né? Então, vou ficar por aqui e no nosso próximo encontro, com a ajuda de Deus, falaremos sobre o Novo Testamento, né? Falaremos sobre o Novo Testamento. Então, Deus abençoe a todos na pessoa de Cristo Jesus, né? E no nosso próximo encontro nós continuaremos o nosso estudo de Bibliologia. A paz do Senhor a todos vocês.